Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Antes de entrarmos nos assuntos desse programa, queria convidar você a compartilhar o link desse programa para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo e sejam edificados por meio daquilo que nós trataremos nesse programa. O programa Texto e Contexto desse mês, ele falará sobre a doutrina do sábado. Você que acompanha o programa Texto e Contexto sabe que a cada mês nós escolhemos um tema e passamos o mês falando a respeito desse tema junto com alguns convidados. E nesse mês especificamente estaremos conversando a respeito da doutrina do sábado. Para esse primeiro programa temos a alegria de ter conosco o pastor Willy e o pastor Alan. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto mais uma vez, porque vocês já são convidados que sempre estão com a gente aqui, nos ajudando nas conversas sobre os temas do programa. Amém. Paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Willy. Eu quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Estou feliz de estar aqui novamente para a gente estudar a palavra de Deus juntos aqui. Paz do Senhor, pastores, paz do Senhor, irmãos e irmãs. Satisfação, mais uma vez, a gente participar junto desse programa. Que Deus abençoe a gente, nos dê força, sabedoria para encontrar os melhores caminhos para a sua palavra. Legal. Bom, como eu anunciei, a proposta dos programas desse mês é nós conversarmos a respeito do sábado, a doutrina do sábado. A palavra portuguesa, sábado, que a gente usa para nominar um dia da semana, ela é a tradução do substantivo hebraico Shabbat. E aparece inúmeras vezes na Escritura Sagrada esse substantivo, especialmente no Antigo Testamento, em tratando-se de hebraico, e é um tema largamente presente na Escritura Sagrada. Então, nós entendemos que vale muito a pena conversar sobre esse tema, conversar sobre a doutrina do sábado, especialmente porque um dos significados do termo é descanso, é cessar, pausar, desacelerar. Então, penso que faz muito sentido conversar sobre essa temática do descanso no mundo agitado e frenético como é o mundo em que nós vivemos. Faz sentido conversar sobre isso também, porque a grande maioria dos cristãos não reconhece esse dia, o sábado, como o dia de desacelerar, o dia de descansar, como um dia de obediência, ligado ao mandamento. Então, por que nós reconhecemos esse dia como um dia diferente, um dia especial, um dia que deve ser observado? Então, a proposta dos programas desse mês é que tudo isso fique claro. Então, nós vamos começar hoje com um programa a respeito da fundamentação bíblica do sábado, o sábado e a Bíblia, como que a Bíblia Sagrada fala a respeito desse mandamento. Então, essa é a proposta do programa de hoje. E aí, para a gente começar a nossa conversa a respeito desse tema, para a gente desmistificar, para aqueles que ainda têm dúvida a respeito do tema, que acham que quem guarda o sábado é legalista. Então, eu queria que o pastor Willy introduzisse o assunto, mostrando para a gente onde é que na Bíblia nós temos a primeira menção a respeito do sábado. Se você pegar a Bíblia protestante, como nós a conhecemos, então, na ordem como os livros aparecem na Bíblia, qual é a primeira menção? E o que essa menção diz a respeito desse tema, a respeito do sábado? Sim. O sábado ele tem a sua primeira menção logo no princípio, logo quando Deus está criando todas as coisas. No livro do Gênesis, no capítulo 2, versículo 1, diz: assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então a gente percebe que o sábado ele tem menção logo no princípio, logo na criação. Deus ele começa então já a estabelecer o sábado, estabelece o sábado como um princípio de descanso. Quando todas as coisas já estão criadas, no ápice da criação, Deus então estende o sétimo dia, cria o sétimo dia. Por isso que é muito comum a gente dizer que o sétimo dia acaba sendo um memorial da criação.
Porque é aquele momento onde já está tudo criado, que Deus então cria o sétimo dia para a gente poder olhar para a criação. E existem algumas coisas importantes quando a gente fala a respeito do sábado. Primeiro porque quando a gente para nele, a gente consegue olhar para a criação e por meio da criação perceber os atributos do Criador. É um Deus poderoso que cria tudo a partir do nada, é um Deus criativo. Eu acho muito interessante a gente prestar atenção nisso, porque Deus não só cria, mas cria com muita criatividade. Então a gente percebe no detalhe das coisas a natureza de Deus, que Deus é detalhista, que Deus ele é poderoso, que a gente percebe a perfeição de Deus, né, por meio das coisas que Ele criou. E aqui ele coloca algumas coisas importantes sobre o sábado, esse texto. Porque fala que Deus descansou nesse dia. A gente sabe que Deus não cansa, o profeta Isaías fala sobre isso, né? No capítulo 40 ele fala que Deus não cansa, Deus sustenta tudo a todo tempo. Jesus, o Senhor, falou que o Pai não para. Nós só estamos aqui agora tendo esse momento porque Deus está trabalhando, sustentando a gente, sustentando todas as coisas. Então ele descansa, obviamente, para ensinar a gente a respeito do descanso, dando um exemplo para a criação, que nós precisamos de descanso, que nós precisamos dessa pausa. O texto também fala que ele abençoou o dia de sábado. É óbvio que todos os dias são importantes, a gente não quer dizer com isso que os demais dias não sejam importantes, mas é impossível não perceber que existe algo diferente sobre o sábado. Um dia abençoado por Deus, e fala também que Deus santificou o sétimo dia. É a primeira vez que a Bíblia começa a trabalhar a questão da santidade, da santificação. Então ele faz aqui desse dia um dia sagrado, um dia santo, um dia diferente. Começa a comunicar aqui então a questão da santidade. Eu acho interessante a gente perceber que Deus ele não consagra um lugar. A tendência humana é de consagrar lugares. Ele consagra um tempo, um dia, né, um espaço no tempo. Ele separa e fala, esse é santo. Eu acho bem importante a gente perceber que o sábado está na criação, porque ora a gente que olha para o sábado, como você começou dizendo, a gente é minoria, né, na fé cristã, nós somos questionados a respeito da obediência ao sábado. Mas o sábado foi pensado e criado por Deus, é um projeto de Deus para a humanidade. Então nós não o criamos, foi Deus que criou, que santificou, que tornou ele pessoal e especial. É importante perceber isso. Por que a gente guarda o sábado? O primeiro ponto é porque o Criador guardou esse dia, santificou esse dia, e esse é o primeiro princípio, a primeira menção. Porque muitas pessoas que não guardam o sábado fazem um link disso ao povo judeu, né? Sim. Muito antes do povo judeu existir como nação, como povo, lá no início de todo, o Criador já instituiu o sábado. Sim, exatamente. Sobre a questão do espaço, que ao invés de um lugar, né, o espaço no tempo, tem um autor, na verdade é um filósofo, um rabino, né, judeu, que ele dá uma definição muito boa sobre o sábado. Ele diz que o sábado é a catedral do tempo. Eu gosto dessa expressão que ele usa, que a ideia, catedral aqui é no sentido de santuário, sim. Né, o tabernáculo. E o tabernáculo era o lugar onde Deus estabeleceu como um espaço de encontro, a tenda de encontro do povo de Deus com Deus. Então o povo ia lá, no meio das tendas, tinha uma tenda onde eles podiam oferecer seus sacrifícios e se encontrar com Deus. Esse autor que cito aqui, ele diz que o sábado é uma espécie de tabernáculo, uma espécie de catedral, onde a gente tem a oportunidade de nos encontrar com Deus. E esse espaço é no tempo. Né? Legal. Então, uma vez por semana, a gente tem a oportunidade de ter esse momento de adoração ao Senhor. Isso aí, incrível. Eu acho que vale muito a pena frisar, né, você que nos assiste, nessa ideia de que a primeira menção que a gente tem ao sábado é uma menção que está no Gênesis e na descrição dos 7 dias da criação. Sim. Então, acho que isso vale muito a pena, né, para aqueles que dizem que o sábado é para judeus tão somente. Então, enquanto Deus está criando, estabelecendo as bases, né, do mundo, as bases da criação, as bases do universo, quando Deus institui o matrimônio, né, quando a gente ouve falar do mandato cultural, ali nos 7 dias criativos nós temos o sábado. Então acho que vale muito a pena destacar isso. Pois bem, Deus, ele estabelece o sábado na criação e
com o desenrolar dos anos, o sábado entra também na lei de Deus, né? Ele vai ser escrito, né? Quando a lei foi escrita, um dos mandamentos, ele é exatamente o sábado. Então eu queria que o pastor Alan falasse para a gente sobre isso, né? Sobre o sábado na lei, e também, se pudesse responder assim, há algum indício na Bíblia de que do Gênesis até esse momento que o sábado entra na lei, que os seres humanos, eles, especialmente o povo de Deus, né, obedecia ao mandamento do sábado? Sim, deixa eu fazer a leitura aqui do mandamento, né? Para quem está nos acompanhando, eu vou ler aqui em Êxodo, capítulo 20, os versículos 8 a seguir. Esse texto aqui são os 10 mandamentos que estão descritos aqui no capítulo 20. Eu vou ler o 4º mandamento da lei de Deus e diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui esse mandamento faz uma menção lá a Gênesis capítulo 2, né? A base diz, olha, esse sábado, esse dia deve ser guardado por conta da criação. Faz essa menção. E aí, respondendo à pergunta que o pastor Eleilton fez, com relação a se há algum indício entre o Gênesis até o Êxodo, ali onde é entregue os mandamentos, se eles continuaram guardando. Há um indício claro logo quando a gente lê aqui, quando o mandamento começa com essa expressão: lembra-te do dia de sábado, né, para santificá-lo. Lembrar já tem uma indicação. Esse mandamento ele tem algumas questões diferentes dos demais, né? Porque ele, diferente dos outros mandamentos, que sempre iniciam com um não matarás, não furtarás, sempre numa expressão negativa, esse mandamento ele aparece de forma positiva com essa expressão: lembra-te, lembra-te. E, obviamente, sugere aqui para nós que é algo que eles já conheciam, que eles já sabiam, que eles já praticavam e que precisava ser lembrado. E uma evidência de que eles já sabiam disso é a própria instituição do maná, que está lá em Êxodo capítulo 16, a gente está aqui lendo o capítulo 20. Lá no capítulo 16, antes de Deus ter entregue os 10 mandamentos, lá tem uma instituição lá de como eles deveriam lidar com o maná, que era aquele pão que Deus mandava do céu para alimentar o povo. E a ordem lá no capítulo 16 de Êxodo, a partir do versículo 22, é que durante 6 dias Deus mandaria ali o maná, né, e tinha uma porção dada por Deus para cada dia, mas no 6º dia, que era o dia da preparação, Deus mandaria o suficiente para que também fosse alimentado no sábado, né? Sim. Então eles tinham esse mandamento lá, porque no sábado não ia ter o maná, então eles deviam pegar na sexta preparando para o sábado. E isso foi antes dos 10 mandamentos serem entregues, uma prova de que eles já tinham conhecimento desse princípio, né? Princípio que vem lá desde a criação. E aí, embora eles tenham já esse conhecimento, esse princípio trazido desde o tempo da criação, né, Deus decidiu colocar entre os 10 mandamentos. Vejo alguns pastores nossos que explicam assim, né, que Deus não coloca nem no início dos 10 mandamentos, nem no final, né, porque alguém poderia interpretar assim, olha, pula esse mandamento, os 10 mandamentos começam a contar a partir daqui, ou os 10 mandamentos contam até aqui. Né? Colocou no meio, né? Colocou lá no meio, que não tem como você extrair, né? Está lá entre os 10 mandamentos, o 4º mandamento da lei de Deus está lá no meio das tábuas, né? Para não ter dúvida de que ele é um desses mandamentos, um princípio de Deus, né? E nós sabemos o que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos
é a essência da lei moral de Deus. A lei moral de Deus que a Bíblia nos ensina, que é descrita nos 10 mandamentos, exprimem os 10 mandamentos, falam da natureza, do caráter de Deus, da vontade de Deus para o ser humano. E que esses 10 mandamentos se aplicam a todos os seres humanos, em todas as épocas, em todos os lugares. O Senhor Jesus confirmou os 10 mandamentos como princípios eternos de Deus. Esses 10 mandamentos são chamados pelo apóstolo Paulo lá em Romanos como a lei de Deus, que é santa, justa e boa. Né? Justa, santa e boa. Então, esses mandamentos são vigentes, são importantes. E entre esses mandamentos está o 4º mandamento da lei de Deus, que começa com essa expressão, lembra-te. Né? Essa palavra, lembra-te, é uma expressão hebraica que é a ideia de dar atenção, né? De trazer a memória. E é curioso que lá no texto o texto paralelo dos 10 mandamentos, que é Deuteronômio capítulo 5, versículo 12, não aparece a palavra lembra-te lá aparece a palavra guarda o sábado, mas que tem essa ideia, né, de guardar aqui, de acolher para si, sim. De guardar com cuidado, é uma atenção cuidadosa que se deve ter com as alianças que são feitas com Deus. Né? Então é importante a gente compreender aqui. E a outra palavra importante que seria dito aqui, né, que só esse texto de Gênesis, capítulo 28 a seguir, já daria para você fazer uma exposição, cada versículo aqui, o significado. A gente poderia resumir assim, que esse não é um mandamento apenas para o líder da família, né? É um mandamento bem abrangente. É para ele, para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, para o servo, para a serva. E aí inclui até o animal, né, que trabalha. E também o texto sugere que até mesmo o forasteiro, o estrangeiro que estiver na sua casa naquele dia, né, deve também guardar esse dia porque está dentro da sua casa. Então isso é muito abrangente. Sim. Você que é patrão, né, significa, você que é líder, dono de uma empresa, isso abrange todos os seus funcionários, toda a sua empresa. Né? Então, é abrangente nesse sentido. Então, a ordem que é dada nesse texto é partilhada para todas as criaturas, pessoas, animais. Deus quer, nesse sentido aqui, realçar a abrangência desse mandamento, que tem até um caráter ecológico aqui, né? Ecológico, porque é estendida até os animais, né? Então, ninguém fica de fora. Aqui inclui a questão sexo, idade, classe social, etnia, todos são abrangidos por esse mandamento, né? Então, a terra, em geral, ela usufrui desse descanso. Então, a expressão aqui que é socialmente justo, né? E ecologicamente correto. Né? Então, um mandamento que tem uma abrangência. Até a terra descansa, né? Se os animais não vão trabalhar, então até a terra descansa, a terra é beneficiada, né? O ecossistema. Sim. Então, pastor Elito, só para concluir a ideia aqui. Então, primeiro a gente guarda o sábado porque o Criador estabeleceu, antes mesmo lá de ter povo judeu. E depois, quando Deus vai juntar os 10 mandamentos, ele coloca o 4º mandamento, que é o sábado. Então, além de ser uma instituição do Criador, um outro motivo é porque está entre os 10 mandamentos da lei de Deus. E nessa instituição aqui, como você bem lembrou, há inclusive uma conexão com esse texto de Gênesis, né? Sim, a conexão com a própria criação. Né? Então, para mostrar que de lá até aqui continua válido, né? Interessante que algumas coisas parecem serem instintivas. Por exemplo, Noé sabia de animais puros e impuros, mesmo não tendo uma descrição clara, né, no texto bíblico. Abraão deu dízimo de tudo, e a gente não encontra um princípio claro dizendo que tinha que ser dizimista. Então, o sábado também estava nessa linhagem da humanidade como um princípio, né, natural para eles. E, pastor Willy, com que propósito Deus criou o sábado? Vamos tentar entender, então, a razão do mandamento, né? Parece que está claro que é um mandamento, está presente na Escritura Sagrada. Quando a gente tem esse mandamento na criação,
né? Já mostra a amplitude dele universal e para todas as épocas. Mas por quê? Qual a razão? Qual o objetivo desse mandamento ter sido estabelecido? Bom, a gente começou já vendo que o sábado ele dá uma oportunidade para a gente muito boa da gente olhar para a criação, da gente olhar para o Criador como um memorial de que Ele é o Criador, de que Ele fez todas as coisas. Mas Jesus, diante da visão pesada que os fariseus deram em relação ao sábado, o Senhor ele acabou resumindo, né, diante desse contexto farisaico em relação ao sábado. E no Evangelho de Marcos, que a gente conhece bem esse texto, capítulo 2, versículo 27, são palavras do Senhor Jesus, ele diz, então lhes disse, isso é, o Senhor Jesus, né? O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Interessante a gente olhar para esse texto, porque mesmo tendo passado tantos séculos da criação, quando Jesus, o Senhor, cita o sábado, ele fala que ele foi feito para o homem. Ele não destaca aqui o judeu, ele não destaca aqui uma época, um tempo, e a palavra que Jesus usa aqui no original é justamente uma palavra que se expressa a toda a humanidade, né? Tem um sentido de ser humano mesmo. Então o sábado foi feito para o homem, o sábado foi feito para a mulher, como um atributo, uma graça que Deus coloca sobre a vida. E eu acho curioso aqui que ele coloca aqui como um bem-estar para o homem, como um benefício, né, para o ser humano, que Deus pensou no seu Criador, na sua criatura, quando Ele nos criou. Infelizmente, a gente sabe que o contexto farisaico, ele acabou trazendo um peso para o sábado, onde ele se tornou uma coisa desagradável. Dentro do contexto, daquele momento em que Jesus, o Senhor, está ali, o sábado virou um peso para os irmãos. O sábado virou um dia de medo. Eles tinham medo de transgredir, eles tinham medo de errar, de sair de algum ponto. Mas quando Jesus, o Senhor, ele se manifesta, sendo Ele o Criador, sendo Ele que idealizou o sábado, Ele fala, eu fiz pensando em você, no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar espiritual, na nossa restauração. O livro do Êxodo, no capítulo 23, 12, ele fala justamente nesse sentido, de que o sábado é um dia de renovação. Renovação das forças, renovação de tudo que o pastor Alan aqui já citou, de natureza, servos, patrões, seja quem for, há um dia ali de restauração que abençoa a gente na questão física. Emocional, pastor? Emocional, todas as questões. A física, no sentido de que Ele é o nosso Criador. Deus conhece a nossa estrutura. Então, se Ele está dizendo que a gente precisa de sábado, a gente precisa. A gente vai adoecer se a gente não entrar no propósito que aquele que nos criou e conhece a nossa estrutura colocou. Coloca como um benefício emocional, psicológico. Eu acho muito bonito quando Isaías fala, bem farás se não disseres nem as tuas palavras no dia de sábado. Ou seja, é um descanso para a mente. Porque muita gente para no sábado, mas não para. A mente continua trabalhando, continua preocupada, continua tensa. Senta na mesa com a família, que seria um deleite, né? Poder parar um pouco com a rotina, e continua naquela sequência falando das coisas carregadas e tal. Aí Isaías fala assim, você vai fazer bem se você se desconectar da sua mente, da sua rotina, der descanso para o seu coração, para a questão psicológica, e também obviamente, uma restauração espiritual. Porque é um dia que a gente olha especificamente para Deus, né? Que a gente tem tanta, queira ou não, a gente coloca Deus como prioridade, mas sendo honestos, na correria do nosso dia, de trabalho, leva filho para a escola e volta. É difícil a gente falar que a gente, nessa correria a todo tempo, a gente está olhando para o Criador. Mas há um dia, há um espaço no tempo que nós vimos, onde a gente tem um tempo reservado para o Criador, para a adoração, para a restauração. Eu acho muito importante a gente olhar isso, porque mostra para a gente que o sábado é um dia de alegria. O sábado é um dia de restauração, de celebração, né? Se a gente voltar esse sentido, a gente até citou já mais ou menos isso, mas é interessante que Deus cria Adão e Eva no sexto dia, e na sequência eles já entram no sábado. Então ele já tem esse tempo para olhar para a criação, para poder celebrar o que foi feito, a sua própria criação, as coisas criadas por Deus, o Criador. Então é muito importante, eu acredito, a gente olhar para essa visão que Jesus, o Senhor, deu ao sábado, como um dia de bênção, como um dia de restauração, como um benefício do Criador para a criatura. Isso é interessante você colocar aí, né, que é um dia de descanso no sentido físico, emocional, espiritual. Né? Sim. A gente fala que é um oásis no deserto da semana. Exatamente. Semana estressante, com muito trabalho, você tem a oportunidade de pausar, de parar. Né? E com relação ao sentido espiritual, é impressionante a oportunidade que você tem no sábado de ter tempo de qualidade com Deus. Obviamente,
você tem a sua devocional durante a semana, que você tem um minuto, um tempo lá, um Sim, de período, oração, né? de busca. Uma fração da sua hora, uma parte da sua hora, que você se encontra com Deus, lê a palavra, ora. Mas isso não é um tempo com qualidade, né? Sim, No verdade. sábado você tem a oportunidade de ir ao templo, tem a oportunidade de ter um espaço reservado para adoração em família, buscar Deus. Isso é incrível, Então, né? e isso me faz pensar, por exemplo, no Éden, né? E lá no Éden, diz a Bíblia que na viração do dia, Deus vinha conversar com o ser humano. Isso me faz pensar no devocional diário que a gente precisa ter e é importante. Sim, sim. Mas apesar do devocional diário, o ser humano não podia ficar o tempo inteiro caminhando com Deus. Sim. Né? Ele tinha os seus afazeres, tinha suas funções. Porém, uma vez por semana era dedicado o dia inteiro para Deus. Né? Então, Isso é um dia de extraordinário. comunhão, de adoração, que o Criador reservou para que a gente tenha um tempo de qualidade com Ele, de adoração, de comunhão com o Criador. Isso aí. Amém. Por Isso aí. todas essas descrições, né, deu para perceber que o sábado é um dia de regozijo, de deleite, né, um dia que foi criado para, tendo em vista, né, o ser humano, né, pensando no ser humano, para o bem-estar do ser humano, Deus conhecendo as suas criaturas, né, para essa conexão com o outro e com Deus. Então, os que guardam o sábado, né, nós que entendemos que o sábado deve ser guardado. Se para você o sábado é um peso, né, você que entende que o sábado tem que ser guardado, mas você vê o sábado como um peso, com toda certeza tem alguma coisa a respeito do sábado que te ensinaram errado. Tem alguma coisa equivocada no ensino e naquilo que você crê a respeito do sábado. Porque se ele é um peso, isso não parece com nada com aquilo que está na Escritura Sagrada. Sim. Nós vamos ter um programa aqui especial só para falar da prática do mandamento, né? Só para pensar nessas questões mais práticas relacionadas ao mandamento. Pastor Elito, eu tive uma experiência hoje com relação a isso. Em casa a gente tem um bebê e ele gosta muito de doce, né? Como toda criança. Então, como controla uma criança que gosta muito de doce? Então a gente instituiu em casa o dia do doce. O dia que pode comer sobremesa, que pode comer... E por acaso é no sábado. É no sábado. Então hoje de manhã, né? Boa Estamos ideia. iniciando a semana, né? Hoje de manhã meu filho perguntou: papai, hoje é sábado? Porque ele faz uma menção ao dia Boa do ideia, doce. vou aplicar. Então, que o nosso sábado seja o dia do doce. para Dia todos doce, nós. dia de alegria, de, verdade, De verdade. deleite, de alegria, Boa não ao ideia. contrário. Exatamente. Bom, mas continuando aqui a nossa fundamentação, né, da observância desse mandamento, né, que a Bíblia diz a respeito dele. Então, Pastor Alan, Jesus, em algum momento no ministério dele, ele disse alguma coisa que pudesse dar a entender que o sábado ele deve ser ignorado pelos cristãos, que ele não faz mais sentido para os cristãos do nosso tempo, né? Porque se tem tanta gente que desconsidera esse mandamento, nas falas de Jesus, há algo que aponta um caminho como esse? De forma alguma, ao contrário. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus tinha o costume de guardar o sábado, né? Ele tinha isso como uma prática, como uma maneira dele viver. Até quero citar aqui um texto de Lucas capítulo 4, versículo 16, onde diz o seguinte: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou numa sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para fazer a leitura. Então essa palavra aqui claramente mostra que Jesus Cristo guardava o sábado. O Senhor Jesus guardava o sábado e ele é exemplo dos seus seguidores. Então, em nenhum momento Jesus falou contra o sábado. Jesus ensinou a não guardar o sábado e, ao contrário disso, ele foi um sabatista, né? Ele foi alguém que guardava o sábado. Esse texto, por exemplo, dá essa ideia aqui de que ele tinha esse costume, embora seja o único texto que claramente diz que ele tinha o costume de guardar o sábado, mas quando você compara
os relatos sobre Jesus e a relação dele com o sábado, você vai perceber em muitos momentos que ele estava guardando o sábado com seus discípulos e com eles, desfrutando desse dia. A gente poderia citar Mateus 12, fala claramente sobre o sábado, Marcos 1, 21, aí você tem uma lista de momentos em que Jesus estava guardando o sábado. Assim, vários momentos. Agora, o que acontece, que a gente poderia dizer aqui, é assim, de fato, Jesus foi muitas vezes censurado pela forma como ele guardava o sábado. Algumas formas como Jesus observava o sábado, os fariseus discordavam, né, e criticavam. Então, Jesus foi criticado pelos fariseus pela maneira como ele guardava o sábado, mas em nenhum momento Jesus ele nega a vigência do sábado. Ao contrário, ele enfatiza, ele diz: eu sou o Senhor do sábado. Ele diz que né, que o sábado foi feito por causa do homem. Ele diz que o sábado é um mandamento de Deus. Então, claramente tem essa ideia. Então, a questão é o seguinte, aí a gente precisa entender, é que por conta do afastamento que o povo judeu teve, né, da ideia, do conceito dos mandamentos de Deus, isso sobretudo aquele período que a gente chama de período interbíblico, que foi colocado no meio da fé judaica muitas tradições, né, mandamentos sobre mandamentos, uma reinterpretação feita pelos rabinos com relação ao sábado, fez com que criasse dezenas de regras sobre o sábado, de maneira que o sábado se tornou um peso terrível, né? Tinha algumas coisas assim, por exemplo, tinha um dos mandamentos que na tradição judaica lá, que os rabinos ensinavam, um mandamento sobre o sábado, que dizia que quando uma pessoa fosse, quando estivesse no sábado, a pessoa tinha que ter cuidado para sentar numa cadeira. Tinha lá uma regra, tinha que ter cuidado ao sentar sobre uma cadeira. E a razão é bem simples, porque a explicação é que se você sentasse numa cadeira, lá naquele tempo era terreno, o piso era de terra batida, você sentasse numa cadeira num banco, você arrastaria a cadeira no chão, arrastar a cadeira no chão abriria uma fissura, e abrir uma fissura no solo é arar a terra, e arar a terra no sábado é pecado. Por exemplo, tinha essa regra. Tinha uma regra que dizia Profunda demais essa explicação. Tinha uma explicação dos rabinos judeus lá, que você não podia cuspir no chão, porque se você tivesse cuspir no chão no sábado, você estaria mexendo com a terra, adubando a terra, né, ou umedecendo a terra, e molhar a terra no sábado, aguar a terra no sábado é pecado, então não podia. Então, havia regra sobre regra que eles criaram que afastaram completamente do que Jesus tinha ensinado. Então Jesus vem e Jesus começa a ensinar os seus discípulos a maneira certa de guardar o sábado. E ele ensina que eles deviam fazer o bem, que esse era um dia de viver para a glória de Deus. E ajudar pessoas nesse dia é uma maneira de guardar o sábado da maneira correta, da maneira certa. E aí os rabinos ficaram enfurecidos com Jesus. Tem um texto de Marcos, né? Acho que até conversei contigo, pastor Leto, você vai lembrar melhor sobre isso, que eles ficam, os fariseus ficam na espreita para ver Jesus e os seus discípulos colhendo espiga, né, no sábado. E aí de repente eles do nada assim pegam Jesus lá comendo, e aí não pode comer no sábado, né? Não pode. Então, a polícia do milharal. Eles tinham uma regras que não são bíblicos, não são corretos, e Jesus então, não que ele falou contra o sábado, ele ensinou a maneira certa de guardar o sábado, até porque ele é o legislador. Ele estava lá quando os mandamentos foram dados, e ele sabe a maneira certa de guardar esse dia e guardar esse mandamento. Legal. Na continuidade da história, se Jesus ele guardava o sábado e ele não disse nada que deu a entender que os cristãos devem ignorar, então, pela lógica, se a gente olhar para o Novo Testamento, a história da igreja primitiva, os cristãos, então, continuaram a guardar o sábado. Eu queria que o pastor Willy falasse um pouco sobre isso para a gente. Dá para enxergar no Novo Testamento
os cristãos, né, depois da morte de Jesus, depois de sua ascensão, eles continuaram a guardar esse mandamento? Sim, continuaram. Existem alguns textos que mostram isso muito claramente. Queria ler um aqui para a gente que está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 56. Diz assim, ó: Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas, e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Esse texto aqui, ele relata aquele momento em que as irmãs discípulas de Jesus, seguidoras de Jesus, Jesus ele quebrou a regra, né? Ele trouxe para si discípulas, mulheres que andavam com ele. Mulheres que ouviram Jesus, aprenderam com Jesus, e depois da sua morte, quando o corpo de Jesus, dentro da tradição dos judeus, normalmente precisava ser cuidado, tratado com algumas ervas, fala que elas se prepararam, elas viram onde ele foi sepultado, e elas se prepararam para poder fazer, então, esse cuidado com o corpo. Agora, o texto é extremamente detalhista em dizer que essas irmãs, elas descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Elas esperaram passar o dia de sábado para poder, no primeiro dia da semana, prestar esse serviço de cuidar do corpo. Descansaram conforme o mandamento. É importante isso, porque se essas mulheres andaram com o Senhor de tão perto, caminharam com Ele, elas em nenhum momento entenderam que Jesus ensinou que elas não deveriam guardar o sábado depois da sua morte. Não há uma evidência aqui. Inclusive, o próprio Lucas, que está aqui narrando o texto para a gente, que depois vai narrar o livro de Atos, quando ele descreve o texto, mesmo tendo escrito décadas, algum tempo depois já da morte e ressurreição de Jesus, ele fala que elas descansaram conforme o mandamento. Ele estava entre os apóstolos. Então, assim, se houvesse um novo hábito entre eles, ele poderia ter dito, descansaram conforme o antigo mandamento, como era o princípio dos judeus antigamente, conforme a regra, mas ele cita naquele tempo, mesmo tendo passado o tempo, ele cita como um mandamento claro de Deus, né? É nítido de Deus. Então, esse texto aqui, da obediência e do cuidado das irmãs, que dá até um exemplo para a gente, né? Porque elas fariam algo bom. Provavelmente a gente, no nosso tempo, já diria, não, é bom, pode fazer no sábado. Não, elas descansaram, mesmo sendo algo bom que elas fariam, elas pararam no sábado, descansaram. Poderia esperar não o sábado. Podia, né? Dá para esperar, elas vão, esperam o sábado, para depois prestarem esse serviço. Depois, no decorrer da história, Lucas também conta o livro de Atos para a gente, várias vezes mostra a igreja se reunindo no sábado como um dia de adoração, um dia de celebração, de buscar o Senhor. Um dos maiores evidências é o apóstolo Paulo, que sempre está nas sinagogas, nos dias do sábado, parando tudo, mesmo tendo que correr atrás também, muitas vezes do seu próprio sustento, mas Paulo parava no sábado. Aí os irmãos que não entendem o sábado como o Senhor, eles vão dizer que ele estava no sábado na sinagoga porque ele queria evangelizar os judeus, como uma atitude de evangelismo. Mas quando o apóstolo Paulo está na cidade de Filipos, ele chega naquela região, em Filipos não tinha sinagoga judaica. Então o apóstolo Paulo poderia ter dito aos irmãos que estavam querendo, pô, gente, hoje não tem sinagoga, vamos continuar o trabalho, vamos fazer outra coisa. Mas aí, Lucas, eu vou até ler aqui, ó, Atos 16, no versículo 13. Texto aqui, Atos 16, o 13, está aqui, ó. No sábado, diz Lucas, né? Saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então ele chega numa cidade onde não há uma sinagoga, mas chegou o sábado. Então Paulo reúne os que estão com ele e fala, gente, é sábado, a gente tem que buscar um lugar bom para a oração. É dia de nós buscarmos o Senhor. Né? Fora da regra dos judeus, ele ainda entende que aquele dia, e haviam caminhado décadas aqui de ministério dos judeus, o apóstolo Paulo está aqui tanto tempo caminhando, pregando, mas ele para nesse dia porque é dia do Senhor. E há uma ênfase aqui também, porque alguns irmãos entendem que eles pararam mais uma vez para o evangelismo. Mas aqui o Lucas ele fala, eles pararam para buscar um lugar de oração. Né? Aconteceu de na beira daquele rio ter a irmã e eles então começarem a igreja de Filipos a partir daquele momento. Mas eles buscavam um lugar para buscar o Senhor porque era sábado, era o dia do Senhor. E só para dar mais um texto aqui que mostra uma evidência, que é importante também, é a evidência do próprio apóstolo João, no livro do Apocalipse, que é um texto que em algumas versões já se coloca que quando João recebeu a revelação do Apocalipse, ele estava no primeiro dia da semana. O texto original de maneira alguma diz isso. O texto só diz assim, no dia do Senhor achei-me no Espírito, no dia do Senhor. Levar em conta que João já havia caminhado, estava no final do primeiro século da era cristã,
João estava preso, sofrendo por causa do Evangelho, mas ele ainda lembra do dia do Senhor. Ele ainda está aqui dando importância a essa questão de que existia um dia especial de adoração. Mais para frente, a igreja acaba, de alguma manifestação, guardando o primeiro dia da semana, e eles usam essa mesma expressão de João, dia do Senhor, como o domingo. Mas quando João disse dia do Senhor, ele pensava no sábado. Porque quando a gente lê o Evangelho de João, a gente não vê o João chamando o primeiro dia da semana de dia do Senhor. Na verdade, o domingo, era o primeiro dia da semana. E o dia do Senhor de João era sábado, era o dia do Senhor. Então a gente percebe que no decorrer a igreja continuou olhando para o dia de sábado como um dia diferente, sagrado, de buscar o Senhor, de adoração e de descanso. Muito bom. Acho que especialmente esse último texto aí é bem interessante, né? Porque nós estamos falando do final do primeiro século, né? Nós estamos falando aqui perto do ano 100 da era cristã e a igreja cristã, ela ainda reconhece um dia, entre 7, como um dia especial, chamado Dia do Senhor, né? Então é muito interessante esse texto aí. Mas tem um outro texto também no Novo Testamento que fala a respeito do sábado, que eu queria que o pastor Alan ajudasse a gente a entender um pouco esse texto. Nós vamos fazer um programa aqui só sobre textos polêmicos sobre o sábado também. Texto de difícil interpretação que aparentemente mostra que o sábado foi anulado, né? Sim. Então, talvez só para ter um gostinho, né, desse programa, vamos dar uma olhada nesse texto de Hebreus capítulo 4, porque às vezes esse texto aqui também ele é mal interpretado, né? E o pessoal usa esse texto para dizer que o sábado não faz muito sentido. Pastor Alan, como que a gente entende esse texto de Hebreus 4, quando o autor fala que ainda resta um descanso para o povo de Deus? Capítulo 4 de Hebreus? Capítulo 4 de Hebreus. Isso. A partir do versículo 4 aqui, ele vai falando sobre o descanso, entrar no descanso. Eu vou ler o 9 e o 10, que acho que tem resume aqui a ideia. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois, assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Esse é um texto bastante polêmico, assim, né? Porque algumas pessoas que não são sabatistas, não guardam sábado, olham para esse texto e fazem uma interpretação dizendo que isso aqui é uma prova de que o sábado não foi abolido por Deus, né? E quando a gente olha com cuidado para esse texto, a gente pode compreender aqui como uma prova de que ele está vigente ainda, né? Então, qual é a ideia desse texto aqui, dessa palavra? O foco desse texto não é o sábado, né? O sábado, na verdade, está falando sobre o descanso espiritual que nós temos em Cristo. Está falando de que quem se encontra com Cristo recebe o descanso para a sua alma, para a sua vida. Está falando da salvação que nós temos em Cristo, né? E que nele nós encontramos descanso. Tem a ver com aquele texto lá: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, está falando disso. A ideia aqui principal é essa. Porém, o autor, ele quer ilustrar essa verdade, ele quer ensinar algo e deixar gravado, e para isso ele vai usar um conceito que era muito comum, inclusive para os cristãos daquela época, que é exatamente o descanso no 7º dia. Então ele tá falando sobre Cristo, ele diz: olha, então, para exemplificar isso para vocês, eu vou usar aqui uma ilustração, e a ilustração que ele usa é o sábado. Então, eu penso que esse texto traz um significado importante para nós, né? O sábado, ele é símbolo do descanso eterno que a gente tem em Deus. Então, a cada semana, nós temos a oportunidade de adorar a Deus pela obra de Jesus. A cada sábado, a gente tem a oportunidade de saber que nós temos descanso em Cristo, e o sábado é também um símbolo disso. Alguns autores vão explicar Hebreus 4, alguns autores que inclusive não são sabatistas como a gente, mas eles vão recorrer à teologia do Antigo Testamento para explicar esse texto. Diz assim que esse texto está fazendo uma menção a Gênesis 2 lá, Gênesis 2, 2 a 3. O Gênesis 2, 2 a 3 fala do descanso de Deus, né, ali naquele texto.
lá diz que Deus terminou todas as suas obras e ele descansou no sétimo dia. E aqui está falando, olha, assim como Deus descansou, né? Então faz essa menção a essa ideia. E alguns teólogos vão dizer assim, que é muito profundo esse conceito de Deus descansar. Tem a ver com aquela catedral do templo, o santuário no templo, né? E aí eles vão explicar o seguinte, que é curioso, que lá em Gênesis, no capítulo 2, todos os dias anteriores são demarcados por tarde e manhã, mas o sétimo dia ali, o descanso de Deus, não tem essa demarcação, que é uma ideia de dar uma intenção de eternidade, né? O sábado como um espaço de comunhão com Deus, de proximidade com Deus, é um propósito que Deus criou para a humanidade, para que a humanidade tivesse plena, completa comunhão com Ele o tempo inteiro, por toda a eternidade. Deus criou o ser humano para ter comunhão com o Criador, e o sábado é um símbolo disso. É essa a ideia, né? Descanso de Deus nos lembra que Deus nos criou para ter comunhão com Ele e ter essa aproximação, essa relação profunda com Ele. E o sábado tem essa ideia, tem esse conceito, né? Tanto é que o ser humano foi criado no sexto dia. Qual foi o primeiro dia completo que ele teve? Foi um sábado. Então o ser humano não foi criado especialmente para trabalhar. Ele foi criado especialmente para estar em comunhão com o Criador, e o sábado é um símbolo disso. O problema é que o ser humano se afasta de Deus, o pecado entra no mundo, e aí os seres humanos se distanciam de Deus. E Deus, a partir daí, vai atrás do ser humano para resgatá-lo e para trazê-lo de volta para esse descanso eterno. O sábado, quando colocado lá entre os 10 mandamentos, é sempre uma lembrança de que o ser humano foi criado para comunhão com Deus, para adoração do Criador. Amém. E todos os dias o ser humano, toda semana, o ser humano é convidado para isso. Mas também, toda vez que a gente guarda o sábado no Antigo Testamento, é também uma menção ao descanso que a gente teria a partir de Cristo. Né? Entende? E aí o sábado também aponta para Cristo, como todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Mas a partir de Cristo, quando eu leio Hebreus, eu leio dizendo o seguinte: o sábado também, ao mesmo tempo, nos aponta para a criação, ao mesmo tempo nos aponta desse convite que o Criador faz para a gente ter comunhão completa com Ele, nos aponta para a própria cruz, que é descanso. Então eu guardo o sábado e agradeço a obra de Cristo na cruz, mas também o sábado aponta para a eternidade. Um dia nós estaremos plenamente descansando e adorando ao Criador. Amém. Me faz lembrar Isaías 66, que quando Jesus voltar, no novo céu e na nova terra, nós estaremos de um sábado ao outro sábado na presença do Senhor, e mostra então a eternidade do sábado. Então o sábado é um símbolo. Sim. Quando a gente, todo final de semana, quando a gente apresenta diante do Senhor para cultuar, nós precisamos lembrar a libertação em Cristo, né? E agradecer por isso, mas também lembrar de que um dia nós estaremos para sempre com o nosso Deus num descanso eterno, pleno, e vamos estar completamente no descanso de Deus. Legal. Amém. Semana após semana, então, por conta do sábado, a gente é convidado ao descanso de Deus, né? A estar em comunhão com Deus e lembrado desse descanso que ainda resta para o povo de Deus. Então, o sábado, semanalmente, abre para a gente uma janela, né, com a eternidade, faz Sim. a gente pensar na eternidade. Bom, nós estamos caminhando já para o final do nosso programa Texto e Contexto de hoje, o primeiro sobre o sábado, mas eu queria que o pastor Willy rapidamente falasse para a gente uma questão que talvez possa estar na mente de alguns irmãos que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, né? O sábado, a obediência ao sábado, ele é uma fonte de salvação? Boa essa pergunta, né? Boa.
Boa pergunta. É muito importante essa questão, porque nós, adventistas da promessa, de maneira alguma entendemos que somos exclusivos por causa do sábado, que somos melhores por causa do sábado, que somos mais especiais, não é de maneira nenhuma a nossa compreensão. Até, se me permite, é até por isso que a gente faz essa pergunta, né? Porque a gente disse no início que a maioria dos cristãos, eles não enxergam o mandamento dessa maneira. Sim, né? Então, sim. É importante entender isso. O sábado é fonte de salvação, porque dependendo da resposta, nós vamos dizer o que você acabou de afirmar, né? Que nós somos os únicos salvos. Sim, especiais, diferenciados, e não é essa a nossa linha de pensamento. Até tem essa questão que você colocou agora, que muitos irmãos perguntam para a gente, pastores, é ponto de salvação? Não é ponto de salvação. E eu digo que ponto de salvação é Cristo dando a vida por nós na cruz do Calvário, sendo moído pelos nossos pecados, libertando a gente da culpa, do juízo, da condenação eterna. Então, o nosso ponto de salvação é Cristo, é a cruz. É o sangue de Cristo que nos lava do pecado, que nos livrou da condenação, do juízo, da morte eterna, da ira santa de Deus. Então, a nossa salvação é Cristo. Nós temos plena convicção disso. E a nossa obediência à lei de Deus é um reflexo dessa nova vida. Né? Quando a gente sai dos pés da cruz agora para viver para Deus, é óbvio que a gente tem que encontrar uma nova maneira de ser e de viver, novos princípios para regerem a nossa vida. Então, é dentro dessa questão que a gente olha para a lei de Deus, como uma resposta. Eu gosto dessa expressão quando a gente fala que a obediência, ou a tentativa de obedecer à lei de Deus, é uma resposta ao amor que nos alcançou. Guardar o sábado, trazer os nossos dízimos e ofertas, tudo isso é uma resposta diante da consciência do que Deus fez por nós para nos salvar. Jesus falou que aquele que me ama guarda a minha lei, guarda os meus mandamentos. E o que a gente quer é responder a essa graça e esse amor que nos alcançou. Até alguns irmãos também, diante dessa questão, dizem, então eu posso deixar de guardar o sábado, então eu posso viver de qualquer forma. Olha, só Jesus, o Senhor, é capaz de julgar cada servo e serva dele. Só Ele sabe se nós estamos ou não correspondendo à graça que nos alcançou. Então, nós, adventistas da promessa, nós temos plena convicção de que o sábado é a lei de Deus, é um propósito de Deus para a sua criação. Nós cremos que nós estamos correspondendo a essa graça, entrando no propósito de Deus para a nossa existência, levando em conta também que quando Jesus ensinou a gente a orar, Ele ensinou a gente a dizer a Deus que venha sobre nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Adão e Eva viraram as costas para o plano de Deus. Eles disseram, nós não queremos o que o Senhor planejou, mas pela cruz nós voltamos para Deus. E nós queremos voltar para os propósitos e planos de Deus. E quando a gente olha para o sábado, a gente olha percebendo que isso era o propósito de Deus desde a nossa criação. Então o que nós estamos fazendo é isso, voltando pela cruz para viver uma vida para esse Deus que nos redimiu e nos chamou. Mas a nossa justificativa é a cruz de Cristo, é o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, nós não guardamos o sábado para sermos salvos. Guardamos uma resposta. Nós fomos salvos. Né? Porque fomos salvos. É uma resposta. Uma consequência. Resposta à salvação. Uma consequência. É isso aí. Legal, acho que esse é o entendimento do Evangelho, esse é o entendimento que está alinhado com a Escritura Sagrada. É assim que nós defendemos e cremos, né? E acreditamos que estamos fazendo aquilo que o Evangelho do Senhor Jesus apresenta para a gente. Amém. Bom, caminhando então para a conclusão do nosso programa de hoje, eu queria pedir para os nossos convidados, né? Obrigado aí pela presença de vocês. Amém. Eu queria pedir, pastor Alan, faça um desafio final aí para os nossos ouvintes, né? Para aqueles que estão acompanhando o nosso programa, em relação ao tema que foi trabalhado hoje. E na sequência, pastor Willy, por gentileza, nos coloque diante de Deus em oração, né? Coloque aqueles que nos acompanharam até aqui em oração, diante de Deus em oração, para a gente caminhar para o final do nosso programa. Por que nós guardamos o sábado? Guardamos o sábado porque o nosso Criador, ao criar o ser humano, instituiu, Ele mesmo descansou, abençoou, santificou esse dia. Guardamos o sábado porque é um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Por que a gente guarda o sábado? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo guardou e em nenhum momento Ele disse que esse dia foi abolido, que esse mandamento não precisa ser praticado. Guardamos o sábado porque os discípulos, as discípulas, os apóstolos que Jesus instituiu e Atos prova isso, eles também guardaram o sábado, era um costume da igreja primitiva, né?
E guardamos o sábado porque cremos que lá na nova terra nós vamos guardar o sábado, continuaremos guardando esse dia. Então a Bíblia prova a vigência desse mandamento, a importância desse mandamento sobre as nossas vidas, né? Então eu queria aqui desafiar você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, né, que está nesse programa, você que quiser conhecer mais sobre o sábado, entre em contato conosco. Você que que está assistindo, que não conhece, nós temos estudos bíblicos, nós temos livros escritos sobre esse tema, a gente pode aprofundar cada vez mais. Eu mesmo teria um grande interesse de conversar com você sobre esse tema para aprofundamento. Agora, por que a gente guarda o sábado? Guarda o sábado porque Jesus, o nosso mestre, diz que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado é um presente de Deus para nós, é um presente, né? O Criador sabe o que nós precisamos e nos deu esse presente. Acho que seria uma desfeita muito grande da nossa parte desprezar esse presente e dizer eu não preciso. Creio que o sábado é um oásis no deserto, é uma oportunidade da gente ter, como o pastor Willy falou, descanso emocional, descanso físico, descanso espiritual, encontro e tempo de qualidade com o Criador. E é um presente que o Criador nos deu e a gente deve desfrutar desse dia com toda a bênção. Você que não guarda o sábado, comece a praticar esse mandamento, porque é um mandamento da lei de Deus. Você que é adventista da promessa, você que é sabatista, né? Se você tem desprezado um pouco esse dia, esse mandamento, é hora da gente retornar e começar a praticar esse mandamento. São os desafios que eu gostaria de colocar aqui para todos. Amém. Vamos orar. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, gratos por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de refletirmos na Sua Santa Palavra, de refletirmos nos princípios eternos que o Senhor um dia deu para a Sua criação, Senhor. Nós em Cristo nos colocamos de novo diante de Ti, pela cruz voltamos para os Seus propósitos eternos e nós queremos viver para a Tua glória, Senhor. E nós cremos que o sábado foi um plano Seu desde a criação, Senhor. O Senhor pensou em nós, pensou no Seu cuidado com a Sua criatura. Ajuda-nos, Senhor, a desfrutar desse cuidado que o Senhor nos deu. Ajuda-nos para que em cada programa, Senhor, a gente volte mais para esse propósito eterno que o Senhor tem para a nossa vida. E que assim essa restauração que o Senhor planejou para a Sua criação, seja ela física, espiritual, emocional, ela venha de fato sobre a vida do Seu povo. E que assim a gente viva bem, feliz nesse dia, para a glória e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui, que o Senhor possa continuar lhe abençoando em sua jornada de estudos pela Palavra de Deus. No próximo programa nós continuaremos falando a respeito do sábado. Hoje falamos da fundamentação bíblica desse mandamento. Próxima semana estaremos conversando a respeito do desenrolar histórico desse mandamento. Então não perca o próximo programa, Texto e Contexto. Nós lhe esperamos com alegria no coração. Até lá!